podemos então iniciar agora com a palavra de Deus. Eu vi que Deus me deu uma palavra muito objetiva. Eu falei, Senhor, essa palavra está bem, mas vai acabar um pouco cedo, mas eu não imaginava que ele fosse fazer isso no começo. Então você veio falar, estão 5 minutos para as 9, agora vamos começar a falar. Mas a palavra que veio tão assim objetiva, que eu realmente fiquei pensativo. Eu falei assim, nossa, eu já tenho 9 horas, termina o culto. 9 horas, nem começou a palavra ainda, né? Mas amém, né, irmãos? Tudo da graça, né? Vamos lá, esse ventilador está me secando a garganta. Deixa eu levar ele para cima, só que deixa assim e começa a suar, aqui que nem louco. Vamos lá, meus irmãos. Amada igreja, eu sei que pelo Espírito Santo ele me revela que muitos nem fazem mais questão de se esforçarem para vir assistir um culto como esse. Isso me revela claramente, mostra até a quem eu demorar. Isso acontece, amados, porque sem que percebam, está sendo formado, sim, todo o ambiente para a preparação de uma geração chamada geração do final dos tempos. A geração que as Escrituras falam, que o próprio Senhor Jesus disse que estaria na terra. O amor se esfriando de quase todos, né? Então, o que as Santas Escrituras falam a respeito dessa geração do final dos tempos? Vamos lá. Isaías 30, não vou pedir que vocês vão lá, porque vocês podem anotar e depois pesquisar. Isaías fala que são filhos rebeldes. Filhos rebeldes que não querem mais saber da lei, da palavra de Deus. Aliás, eles vão dizer para os pregadores, para de falar desse santo de Israel, olha só, os próprios filhos de Deus. Isaías 30 profetiza sobre os filhos de Deus no final dos tempos. São filhos rebeldes que não querem mais saber do santo de Israel. Eles chegam a dizer para os pregadores, olha, para de me falar desse santo de Israel, para de me falar de coisas que são retas, eu quero ouvir coisas aprazíveis, me profetiza ilusões, vai, eu quero ouvir ilusões, me profetiza coisas aprazíveis. Chega a dizer, pedir para se aparte de mim com essas coisas. Leia Isaías 30 e se assuste com o que está revelado lá. Veja lá 2 Timóteo, o que a gente só precisa ler, veja que você vai anotando aí, não dá tempo de nós pesquisarmos tudo. 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, vai falar da característica, como será o perfil das pessoas dos últimos tempos. É assustador, leia lá. Cruéis, desobedientes aos pais, mais amantes do mundo do que de Deus, é lá, terrível, invejosos, contenciosos, sem temor a Deus, está lá, geração do final dos tempos. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Pedro então vai escancarar mais, ele fala assim, ó, vai aparecer montes escarnecedores que zombam da palavra de Deus. Então veja lá, Isaías fala que é uma geração que quer ilusão. Timóteo fala que é uma geração que, misericórdia, ele dá o perfil certinho. E Pedro já rasga o verbo. Agora é uma geração que vai ser zombadora da palavra de Deus. 2 Pedro 3 vai falar que vão surgir os escarnecedores, escarnecendo da palavra de Deus, dizendo, que nada, essas coisas não vão acontecer nada, não, isso é conversa de está tudo igual, não mudou nada. Vê lá. Aí a Bíblia fala que eles fazem questão de se esquecer, eles esquecem do que eles querem se esquecer. Que um dia houve uma palavra dita que o mundo acabei em água, eu acabei com água, né? Matei todo mundo na água, com água. E aquele dia vai ser igual. Eu estou falando que vai acabar numa grande explosão, vai acabar. Então, veja lá, 2 Pedro capítulo 3. Então, o que a Bíblia fala o tempo todo dessa geração do final dos tempos. O apóstolo João, então, pelo Espírito Santo, ele revela o que acontece com os crentes que agem assim. Eles têm repugnância da palavra, mas o estômago espiritual deles sente ânsia com a palavra. Pode ver, amados. Quem anda em pecado, começa a pregar a palavra, dá uma coceira para cá, uma coceira para lá, e a Bíblia vai dizer o seguinte, João 3, agora eu vou ler para os irmãos aqui, João 3, olha o que a Bíblia fala sobre essas pessoas, essa geração no final dos tempos, olha o que é. Eles não querem saber não, eles amam as trevas, o negócio deles é amar o pecado, mas é o pecado é bom. E ó, vamos lá. O versículo 16 é conhecidíssimo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu unigênito, né? Para que todo que nele crê não pereça, para a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Amém?
Versículo 17 que eu vou ler agora. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas não para condenar o mundo, mas sim para que ele fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Versículo 19. E esse é o julgamento que vem. A luz veio ao mundo. Agora o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Más. Versículo 20. Vai dizer, quem pratica o mal odeia a luz. Jesus é a luz, irmãos. A palavra. Quem pratica o pecado, quem vive no pecado, odeia a palavra. Não quer saber da palavra. Olha, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, temendo que as suas obras sejam vistas, manifestas. Está entendendo, igreja? Olha aí o porquê você conhece crente que não vem para a igreja, viu? Conhece crente que não gosta de ir para a igreja, ouvir a palavra? Por quê? Porque se ele ouvir a palavra, vai ser manifesto o que ele faz. O Espírito Santo vai estar dentro dele gemendo e o diabo acusando ele. Então eu prefiro não ouvir, eu não ouvi, está tudo bem. Eu vou lá onde dedinho para cima, festa, vamos lá, esse lugar é bom demais. E está assim de lugar assim, né? Vamos lá. Então, versículo 21. Mas quem pratica a verdade, pratica a palavra, este vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Diga amém? Está aí, ó. Quando a palavra vem nas mensagens de libertação, amados, ela vem para libertar mesmo. A palavra de libertação é para libertar, não é para massagear o pecado e mascarar o erro. Diga amém? A palavra é sim ou não, ela vem para libertar ou ela é máscara. Não tem meio termo, irmãos. Ou ela vem para te libertar e ela não é fácil de ouvir a palavra de libertação, ou então uma massagem está fazendo no teu ego, no teu pecado. É máscara, é enganação. Aí fica enganado quem quiser ser enganado. De culto de libertação é de libertação. Ah, mas eu pensei que eu ia lá no altar, o homem impor e ia ficar liberto, impor as mãos. Isso acontece, amado. Sabe o que acontece quando acontece isso? Existe ministério assim. Eu já participei do ministério assim. Esse ministério fez muito isso também no começo. Deus quis que fosse assim. Eu posso impor as mãos e você vai se manifestar, vai cair, o bicho vai sair. Só que para você, se você não tiver revestido do poder de Deus, você vai sair lá fora. Primeiro que você virar, está lá 7 demônios te esperando. 7 é um número infinito. Por quê? Eles não deixam orar. Ele vai se encontrar com um monte que foi expulso, de um monte de igreja. Vão se encontrar tudo na esquerda. Olha agora, nós estamos sem casa agora. Peraí, vem a cara que eu morava, está vindo. Deixa eu ver. Ih, não veio a luz, não veio com ele. Uhul, vamos embora. Ali é uma maravilha morar naquela casa. Vamos lá. E a Bíblia fala que o estado dessa pessoa é muito pior do que o primeiro, porque entra 7 demônios pior do que aqueles que estavam, daquele que estava. Você está entendendo? Então, libertação e imposição de mãos, isso acontece, é bíblico. Mas, amados, isso não é libertação. Libertação é você conhecer a palavra, digerir ela, a verdade, saber entender ela mesmo e praticar ela. Aí sim, aí você está liberto. Porque o inimigo vai te oferecer os manjares, você vai falar aqui não. Porque está escrito. Jesus foi tentado na palavra, mas ele fala, está escrito. Amém, gente? Ele é a palavra, ele é a verdade. Então, amados, a palavra que liberta, ela é cheia de exortação mesmo. Ela é para disciplinar, tá? Ela literalmente, ela é para que haja a libertação genuína. Veja, por exemplo, que Pedro fala nas suas epístolas, aquela segunda carta de Pedro que eu li para os irmãos, que eu falei que vocês podiam procurar em casa depois. Vamos lá no finalzinho da Bíblia agora, vamos ler um pouquinho. 2 Pedro capítulo 3. A hora que ele fala, que eu vou ler uma tradução que fala sobre exortação. Amado, escrevo-vos agora essa segunda carta, que é a segunda carta de Pedro, em ambas as quais desperto-lhes com exortação ao vosso ânimo sincero. Olha, para que vocês fiquem firmes sinceramente, amém? Ele está despertando aquela igreja, aquele povo, para que com exortação. Então a despertação, o despertamento não é despertamento com carinho, com massagem do teu ego, né? Com palavras para crente Nutella, não, ali são palavras realmente para te alimentar. O Pedro fala, as 2 cartas que eu escrevi, eu estou despertando vocês para o ânimo, mas com exortação. E o versículo 2 vai dizer, para que vocês se lembrem das palavras antes ditas pelos santos profetas e também dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador.
mediante aos vossos apóstolos. Versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias surgirão os escarnecedores, olha o que eu falei aquela hora, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, concupiscências. Eles estão o quê? Dando dado para os seus desejos desenfreados, né? Então, atentaram, que ele chama a igreja para o despertamento, e é feito isso com muita exortação, porque pelo fato de ainda estarmos num corpo sujeito à corrupção do pecado, se não for por exortação, amados, não haverá a real libertação. Amém? Isso é fácil de entender, amados, pois é só você imaginar uma criança, por exemplo, uma criança. Se ela não for disciplinada, deixa o seu filho à vontade ver se vai acontecer. Deixa, eu vejo crianças de 2, 3, 4, 5 anos, dando de dedo na mãe, nos supermercados, batendo na cara da mãe, irmãos. Se essa criança não for disciplinada agora, pela mãe e pelos pais, de uma forma geral, amanhã é um candidato a matar pai e mãe. É um candidato a ameaçar os pais. Porque com 4, 5, 6 anos já está dando de dedo na cara da mãe. Então, essa criança precisa ser disciplinada. E a Bíblia diz que for necessário até umas varadinhas. Por que não? A Bíblia aconselha. Mas a lei fala que lei, irmãos. Vê se a lei vai pagar com a conta, a lei dos homens aí. Você que não disciplina, você mais tarde essa lei vai proteger teu filho. Vai jogar num buraco lá e vai deixar lá, fedendo dentro de uma cadeia. Então, amados, se você não disciplinar o seu filho agora, se uma criança não for disciplinada, ela vai crescer entendendo tudo errado. Vai crescer de uma forma totalmente... E você que vai sofrer as consequências dessa falta de entendimento dessa criança, que um dia se tornará adulto. Os pais são obrigados, muitas vezes são obrigados. O pai que disciplina, a mãe que disciplina, ele é obrigado a dizer não, não, não e não. Doa, deixa a criança chorar, faz. Minha mãe fez o seguinte, e engole o choro. Eu falava não, e se eu chorasse, ela falava engole, deixa eu só apanhar mais ainda. E botava de castigo lá. Minha mãe fazia isso. Isso aí pergunta a mim assim, se você tivesse nascido de novo, você queria a tua mãe? Minha mãe era brava, mas era brava. Era mãe e pai, a bichinha era brava, mas era brava. Mas eu posso afirmar, eu queria ela de novo, muito. Se tivesse nascido de novo, se fosse possível, eu queria a mesma mãe. Ser educado do mesmo jeito por ela, como eu fui educado por ela. E a bicha era brava. Então, amados, você, mamãe, você, papai, vai ter que falar muitas vezes não e não para o seu filho. Para ele entender que nem tudo ele pode, não, amados. Senão vai crescer sem disciplina. O escritor dos Hebreus claramente diz que Deus, por nos considerar como filhos, amém? Por nos considerar como filhos, Ele nos exorta, nos disciplina. E a Bíblia fala até com açoite, com castigos. Vamos lá em Hebreus capítulo 12. Olha que, então muitas vezes você está aí sofrendo porque Deus está te disciplinando, meus irmãos. Vamos lá em Hebreus capítulo 12. Quem gosta de Jesus, diga amém. Quem ama Ele, diga glória a Deus. Então vamos ler do versículo 1 ao 12. Um bocado de palavra. Vou ler na tradução que eu tenho aqui, tá? Vai acompanhando, eu vou falar versículo por versículo. O título da Bíblia que eu tenho é Deus disciplina os seus filhos. Versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos, voltados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Versículo 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha aí, ó. Versículo 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos, que ele lhes dirige como filhos? A sequência do versículo 5, lá está escrito: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe, alguma Bíblia fala, não desmaies, nem se magoe com a repreensão que ele faz, pois o Senhor só disciplina a quem ama e castiga com
todo aquele que ele aceita como filho. Amém? Então vamos lá, versículo de número 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos coisa nenhuma. Não são filhos legítimos, são ilegítimos. O padrasto não está nem aí com os seus enteados. O pai não, o pai tem preocupação verdadeira. Não. O padrasto não está nessa piada, não é meu filho, não. Se não quer ser corrigido, o problema é dele. Até ele fala, o problema é dela também, que é mãe. O padrasto é assim. Mas Deus não é teu padrasto, não, amados. Ele fala, se eu não corrigir vocês, vocês não são filhos legítimos. Eu corrijo porque vocês são meus filhos legítimos. Eu os adotei, diga amém? Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos então nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então, você viu a comparação que ele faz? Aqui o autor de Hebreus faz. Se vocês obedecem a um pai humano que não tem certeza do que está corrigindo, e muitas vezes os pais não têm 100% de razão em muitas coisas, eles não são donos da verdade, mas Deus sabe a verdade, porque Ele é a verdade. Então quando Ele nos corrige, Ele faz o que Ele sabe, porque Ele é a verdade. Amém? Veja que na sequência fala isso, ó, versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Diga amém? Diga para o teu irmão do lado, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Então, deixe-se ser disciplinado pelo Senhor, porque Ele quer te disciplinar para que você alcance a santidade dEle. Diga amém? Nenhuma disciplina, versículo 11, parece ser motivo de alegria no momento que é feita, olha, tá? Mas sim de tristeza. Então você vê crente com testa franzida, cabeça baixa, alguns são até convencidos do diabo, não vou assistir cultos não, eu saio de lá pior do que eu chego, e é normal que você saia assim, porque o pecado está sendo cutucado, amados, está sendo cutucado. Glórias a Deus, amados, para limpar uma roupa tem que esfregar mesmo, se não esfregar não vai sair não. Tá? Versículo número 11 ainda. Mas de tristeza, mais tarde porém dá fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, mais tarde virá o fruto daquela exortação, amados. Amém? E o versículo 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os seus joelhos vacilantes. Versículo 13: não, façam caminho retos para os seus pés, para que o manto não mais se desvie, antes seja curado. Amém? Está aí, ó. Então está aí, ó, a carta aos Hebreus deixa bem claro sobre exortação. Exortação nenhuma realmente no momento que é feita é agradável de se ouvir, porque acontece uma luta muito grande entre a carne e o espírito, irmãos. Mas como a nossa carne não vai herdar o reino de Deus, ela está condenada, mas ela vai voltar a ser pobre. Então não dê lado para a carne, porque ela não quer saber de Deus. Você tem que aprender a dominar a tua carne. Amém, igreja? Então não se esqueça, quem vai subir vai estar diante de Deus, não é a tua carne, não. A tua carne já virou pó. É tua alma e teu espírito. O espírito e tua alma vai estar diante de Deus. Tá? Então, lute contra a carne mesmo, mas lute com todas as forças da sua alma. Amém? Amados, para que isso ocorra, para que você esteja no dia da glória e ouça a voz do Senhor dizendo: entre, bendito meu Pai, entre no gozo eterno, e não ouvir aquela frase terrível: maldito, não vos conheço, não te conheço. Olha só, tem duas frases que as almas vão ouvir naquele dia: ou entre, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, isso no arrebatamento, né? Ou infelizmente no julgamento final, dizendo: eu não vos conheço, maldito. E essas duas frases vão ser ditas, amados, tá? É uma questão de livre-arbítrio, escolher o que você quer ser aquele dia. Uma coisa é certa: o Senhor vai vindicar a santidade dele, e sem santidade ninguém verá Deus. Aqueles que são instáveis, são inconstantes na palavra, estão caminhando para a sua própria condenação. Então cuidado com isso. O apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3 ainda, do versículo 13 ao 18, vamos lá, vamos ler, nosso Deus quer que eu leia aqui, 2 Pedro 3, do 13 ao 18, vamos ver o que está escrito aqui, ó. 2 Pedro, do 13 ao 18, só para encerrar, lá diz assim, versículo 13: todavia, de acordo com a sua promessa, esse é Deus, nós esperamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Diga amém? Amém. Portanto, amados, versículo 14:
Portanto, amados, enquanto esperando essas coisas, empenhem-se, dediquem-se, empenhem-se, para serem encontrados por Ele em paz de espírito, imaculados e inculpáveis. Versículo 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor, ou seja, essa demora, que aparente demora da volta dele, essa paciência dele, significa salvação. Diga amém? Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Versículo 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas epístolas, as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de se entender, as quais os ignorantes e instáveis distorcem, como também o fazem com as demais escrituras, mas isso para a sua própria destruição. Olha só, mas os ignorantes, os que gostam do pecado, distorcem a palavra de Deus. Você vê hoje aí igreja, amado, igreja casando pessoas do mesmo, né? Você sabe. Você vê aí tudo, você vê de tudo na igreja, você vê de tudo hoje. O mundo entrou dentro das igrejas, porque estão distorcendo a palavra de Deus. Está aqui a Bíblia dizendo, esses são ignorantes ou instáveis, eles não permanecem na palavra, eles não têm força para conhecer a palavra, eles gostam do pecado, e eles estão distorcendo para a sua própria destruição. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro, pelos erros dos que não têm princípios morais, daqueles que não têm firmeza, nem percam a sua firmeza e caiam. E finalmente, versículo 18, cresçam antes, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Conclusão, estamos vivendo realmente o tempo final. Os sinais deixam isso muito claro. E mesmo que não houvessem sinais, amado, uma coisa é certa: ninguém sabe a hora da sua morte. Mesmo que não houvesse sinal algum, ninguém sabe a hora da sua morte. Ou seja, Jesus vem toda hora para alguém, e sem sinal nenhum, de supetão. Eu fiquei muito triste essa semana, mas eu falei isso para quem assistiu o culto de terça-feira, viu? Eu parei meu carro, a pessoa entrou no carro, eu comentei com a educação que Deus me deu, minha mãe também me ensinou, comentei e fui seguir viagem. A pessoa falou: não acredito, eu só vi a pessoa falando que não acredito. Eu achei que estava falando no celular. Eu continuei: pastor Luciano. Eu olhei para trás, era para trás, né? Eu falei: quem é você? Você não está lembrado de mim? Ele falou: não, mas Google falou quem era. Eu conheci ela pequenininha assim, peguei no colo. Eu falei: meu Deus, de um outro ministério. E ela começou a falar com toda a vida dela, só que eu percebi que ela estava meio abatida. Está tudo bem com você, filha? Não tem problema. Pastor, minha vida deu uma reviravolta tão grande. Até 10 dias atrás minha vida estava perfeita, tudo normal. Olha só, irmãos, dentro desse contexto que eu falei aqui agora, a vida da pessoa é perfeita, sem nenhum tipo de problema. Sabe o que aconteceu? Sentiu umas coisinhas, foi fazer um exame lá de rotina, que tem plano de saúde. Sabe o que acontece? Esclerose múltipla. A ciência não tem domínio nenhum disso aí. Mas que tentam dar uma pequena qualidade de vida, mas determinado está, já era, vai perder o controle de tudo. Esclerose múltipla. Menina nova, mas no máximo de 30 anos, 31, 32 anos. Não está aí, ninguém sabe nada. Você não tem controle de nada. Você não tem controle da tua vida de forma alguma. Então esteja sempre vigilante, atento. Por isso que Jesus fala em Mateus 25, lá no capítulo 25, 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Mateus 25, 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Só para finalizar, precisamos estar vigilantes. Precisamos refletir nesse alerta que Deus nos dá. E para isso eu deixo para vocês o tema dessa noite, para que você busque depois essa mensagem outro dia, quer ouvir de novo, ouça com atenção, desde o início. Deus está falando desde o início da abertura desse culto, e o tema é disciplinados pelo Pai. Diga amém? Tá. Peço que se coloquem em pé em nome de Jesus. Pai,
só disciplina, só corrige aquele que Ele ama. Por isso que você é corrigido, por isso que às vezes você é açoitado com provações, viu, amados? Amém? E é por isso que Deus falou para Paulo: em tudo dai, aprenda isso. Esse é o princípio da perseverança. Em tudo dai, esse é o princípio da perseverança. Não murmure por nada, em tudo dai graças. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos seus filhos, Pai, que ouviram a palavra do Senhor essa noite, ministrado pelo Teu Espírito na boca desse Teu pequeno servo. Deus, que o Senhor possa testificar no coração dos meus irmãos, e que todos saiam daqui renovados, fortalecidos, mas cheios da Tua graça, pois essa é a Tua vontade, que todos cheguem ao pleno conhecimento da Sua graça e sejam salvos, em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo, declarando a libertação completa da mente, para que essa palavra não fique sendo lançada em terra que não estava preparada. Eu creio que o Senhor preparou essas terras para essa semente, então que ela dê o fruto no tempo do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado em o nome de Jesus. Digam amém? Então aqueles que vão aqui na rede social, aqui na presencial, já estão com a folha na mão, estão no primeiro dia, vão começar hoje, não preencheu ainda, não tem problema, você vai orar pelas suas causas ou causas. Nós vamos entrar em concordância aqui. Em casa você preenche lá em espírito e dê continuidade, segunda semana, terceira até a sétima semana. Mas eu vou pedir que todos, os que estão iniciando hoje e os que estão terminando. Na rede social, quem já está com a folha, obviamente já preencheu, já imprimiu, já preencheu. Então os que estão no primeiro, os no segundo, terceiro, até o sétimo dia, coloque-se todos em pé. Nós vamos fazer um clamor aqui agora pelas suas causas, pela sua campanha de libertação, em nome de Jesus. Enquanto eu vou orar aqui agora, entenda esse momento, eu vou orar para que a sua oração dê tempo de você falar com Deus quais são os motivos de você estar numa campanha ou em campanhas. Eu vou orar, você vai falar com Deus em espírito, tá bom? Fale com Deus em espírito, que eu vou estar aqui orando. Depois faremos uma oração uníssima, coletiva, a respeito das causas que vocês estão apresentando. Vamos dar um minutinho, 1 minuto e meio, para vocês estarem falando com Deus o motivo de vocês estarem nessas campanhas. Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos em intimidade com o Senhor, que é onisciente, tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê, o Senhor está em tudo e está em todos. Cada oração está sendo levada até a sua presença, nenhuma delas são em vão, Pai. O Senhor está com o ouvido bem atento a cada súplica, Senhor, a cada petição que é feita nesta campanha de libertação e em toda oração sincera que teus filhos fazem em nome de Jesus. Pai, eles estão agora apresentando causas, situações que só o Senhor e Ele sabem que o quanto eles necessitam de libertação nessa causa, ou para a vida de terceiros ou para si mesmos, Pai. Em nome de Jesus, o que eu faço é ligar minha fé com a deles, para declarar que aquele que crê, Senhor, será como na Tua palavra, verá a Tua glória e nunca será confundido, porque o Senhor jamais permitirá isso. Então que venha a Tua unção sobre essas campanhas para destruir todo o jugo do inimigo e teus filhos darem testemunho da Tua glória sobre cada causa que estão sendo apresentadas em nome de Jesus. Essa é a minha oração por eles. Agora eles farão uma oração coletiva para que tudo fique registrado com fé e o nome do Senhor glorificado em nome de Jesus. Amém. Agora vocês e Deus. Não deu tempo de você falar tudo sobre todas as causas, não tem problema. Em casa, depois você apresenta todas as causas também. Mas agora faça uma oração uníssima com seus irmãos e digam todos numa só voz. Digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu faço essa campanha porque eu creio em Ti, no Teu poder, e eu darei testemunho da vitória que eu obtenho desde agora, porque eu já tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Diga amém? Então que venha esta glória sobre cada causa, sobre cada situação apresentada diante do altar de Deus em oração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E esse é o tempo de você fazer isso aí. Vir aqui no altar, ou fazer por vias bancárias. É o tempo para isso. Com fé.
Eu estendo minhas mãos em direção a esta urna, esse gasofilácio, assim como eu estendo minhas mãos em direção a essa câmara. Onde houver um dizimista, um ofertante, um semeador, que fez esse gesto de amor e de fé através do presencial ou pela rede social, rede bancária, eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus. E declaro que nunca faltará aqueles que fazem esse gesto com amor, com fé e com alegria no coração, pois a tua palavra é fiel e verdadeira. E que haja realmente uma diferença entre os fiéis e os infiéis, em aqueles que honram com aqueles que não honram a tua palavra. Abençoa, Senhor, de uma forma especial os dizimistas dessa casa, pois são eles os instrumentos que o Senhor usa para manter esta obra, e é para a tua glória que eu os abençoo a todos, em nome de Jesus. Além desse bênção para eles, o que eles fizeram para a tua obra, o que eles depositaram também será bênção e prosperidade, porque o Senhor multiplicará na tua obra, e ela atenderá às necessidades daqueles que o Senhor separou para dela depender, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, Deus abençoe todo dizimista, ofertante, semeador da casa do nosso Deus. Bom, amado. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar
fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus, e aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.